Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou dar continuidade, então, à leitura comentada aqui do livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo, como tá aqui no roteirinho. No último vídeo, a gente falou sobre o começo desse trechinho aqui da primeira parte do livro, que fala que desejo não é dependência afetiva, explicando muito bem, né, que só o desejo, ele não configura a independência afetiva. E dando continuidade aqui, falando o que então tá por trás, né, da dependência. Ele fala que tem o apego, né, que é essa inabilidade da gente conseguir desapegar, de se libertar, de encerrar um relacionamento, de deixar o outro ir, ou de você pegar e ir embora. E que por trás desse apego tem medo, né, tem sentimento de medo, vários medos diferentes, ou um específico, e que por trás desse medo ainda tem mais coisa, que em geral esconde aí uma inabilidade, uma incapacidade, ou uma crença de que você não é capaz, né? No caso, ele dá um exemplo de uma pessoa que sente que não é capaz de cuidar de si mesmo, e que tem medo então de ficar sozinha, e se apega então às fontes de segurança, que no caso é a outra pessoa, né? Para poder sentir que o outro vai cuidar dela, já que ela não consegue cuidar dela sozinha, ou ela acredita que não consegue cuidar dela sozinha. E em geral a gente pode perceber que quando isso acontece, né, quando você tem esse padrão, a gente tende a, tanto na nossa história, né, você pode reparar, né, se você tem esse padrão, quando você sai de um relacionamento, entra em outro, sai desse relacionamento, entra em outro, né? Vai pulando de relacionamento em relacionamento, e o padrão de dinâmica de relacionamento é sempre o mesmo, né? Porque enquanto a gente não aprende essa questão de lidar com certas questões internas nossas, entender, acolher, aceitar, curar, né? Amadurecer, entender, aprender com esses assuntos que a gente tem aí pendentes para olhar, para cuidar dentro da gente, a gente não evolui na dinâmica de relacionamento. Então a gente precisa olhar primeiro para isso, reconhecer o que é, identificar o que é, para poder trabalhar nisso e assim conseguir ir mudando os padrões da nossa vida, né? Porque tudo que acontece fora, né, externamente, nosso relacionamento com as pessoas, em todas as áreas, acabam sendo influência de como a gente está por dentro, né? O que será que está acontecendo aqui dentro? Como que a gente enxerga o mundo, as coisas, as pessoas. Então, essas crenças, né, de que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente não vai viver bem sozinha, que a gente não consegue se cuidar bem, né? Às vezes são coisas que a gente ouve desde criança, tipo, quando você é criança falando que a avó falando que tem que casar cedo, porque senão depois não consegue ter filho e não vai morrer sozinha, e ai, coitada, já tá com 30 anos, não casou ainda. Ah, mas nunca namorou na vida. Ah, mas tem que encontrar uma pessoa X ou Y desse jeito, senão você não vai ser feliz. E são coisas que às vezes a gente ouve muito durante a vida, dentro de casa, fora de casa, nas novelas, filmes, desenhos, etc. Tudo que a gente consome, né, de informação. Isso vai entrando, isso vai entrando no nosso inconsciente, né? Fica tudo armazenado aqui num arquivo interno nosso. Então, conforme a gente vai ouvindo muitas coisas, vendo muitas coisas também na prática, os exemplos e referências que a gente tem na nossa vida, isso tá tudo aqui dentro da gente. Isso vai formando, ajudando a formar quem a gente é. Só que o lance é que a gente pode escolher, né, transformar algumas coisas. A gente pode melhorar algumas coisas, a gente pode escolher transformar algumas coisas, principalmente as internas, né, as crenças que a gente tem, os medos, a gente pode aprender a lidar com eles de uma forma diferente, ou até dissolver alguns medos, né, de acordo com o tipo de tratamento que você vai fazer, ou algum estudo que você esteja fazendo, um autoconhecimento, um processo de espiritual, que seja, né? Pode ser que você consiga aí se enxergar a sua vida, os seus relacionamentos, tudo que acontece com você, as circunstâncias na sua vida, a própria vida de uma forma muito diferente. Isso te ajudar a viver os relacionamentos de uma forma totalmente nova, né? Só que
tem isso também, que a gente tem muito medo do novo, né? A gente tem medo de arriscar porque a gente não sabe como que vai ser. E às vezes a gente fica, aquela frase, né? Tá na zona de conforto, que tá na merda, mas tá quentinho. A merda é fedida, tá, não é gostoso, não é confortável, mas de certo modo tá quentinho ali. Então pra que eu vou sair, né? Então tem aquelas coisas que às vezes a gente já não aguenta mais viver certas coisas, mas sempre reclama, mas a gente não faz nada de fato em atitudes, em mudança de pensamento, mudança de fala, para que aquela situação seja diferente. E para isso, muitas vezes, exige estudo, né? Exige muito processo de autoconhecimento, de você olhar para dentro e se estudar, se conhecer, sabe? Não é estudo de ficar lendo vários autores, ou fazer cursos, ou ter certos diplomas. Não é sobre isso. Mas é sobre você se estudar, você se conhecer, porque uma coisa que pode ser gatilho pra mim, pode fazer parte da minha história, pode não fazer parte da sua, e tá tudo bem, né? A gente é diferente, então é importante você reconhecer a sua própria história, identificar quais são os seus problemas pra atacar bem ali, sabe? Para que você consiga ir transformando essas pequenas coisas que juntas acabam se tornando algum problema, né? Às vezes até somatizando no corpo em algum tipo de doença, um problema mais sério nos relacionamentos, que você ir ajustando essas coisinhas dentro de você, né? Emocionalmente, psicologicamente, em atitudes, em ações, em falas que você vai mudando, que acabam te ajudando a fazer as transformações que você quer na sua vida. Porque às vezes a gente fala que a gente quer mudar alguma coisa, mas a gente não faz nada diferente para que isso aconteça. Às vezes a gente tem até a vontade, mas a gente não sabe os caminhos, né? Então, esse livro vai ajudar a trazer esses conhecimentos, essa leitura vai te ajudar a ter esses conhecimentos para você se olhar, para você identificar as coisas em você, e também vai te dar recursos em quais caminhos e o que você pode fazer, né, para lidar de uma forma diferente com as coisas que estão aí, que estão te incomodando, que você não gosta aí dentro de você. Algumas, né? No caso aqui, tá sempre tratando da dependência afetiva, no caso, tá? Para relacionamentos amorosos especificamente, mas que você também pode aí ir adaptando para sua vida e reparando a sua vida a outros tipos de relacionamento, em família, amizades, enfim, tá? Bom, então tem essa questão do apego por trás da dependência afetiva, que tá com medos aí escondidos de alguma incapacidade ou crença de incapacidade que a pessoa possa ter. E o autor também fala que o apego, ele é a muleta do medo. Então, ao invés da pessoa olhar para esse medo, lidar com esse medo, se fortalecer para o medo diminuir, porque às vezes o medo é tipo uma formiguinha bem pequenininha, assim, que quando você joga a lanterna num certo ângulo, você só vê a sombra e a sombra te assusta. Você acha que aquilo é muito gigante, que você não vai dar conta, que você não consegue e tal. Mas se você olhar de fato de perto, às vezes o medo é isso, né? É uma coisa que a gente vai crescendo, não olha para ele direito, o negócio vai crescendo, vai ganhando tamanho e vai assustando a gente cada vez mais. Mas quando a gente olha de fato para ele, ele fica pequenininho, às vezes nem dá medo mais, né? Então é importante olhar para esse medo, identificar esse medo, dar nome para esse medo. É medo de quê que você tem? Vai se perguntando, vai se investigando e se descobrindo. Às vezes não vai ser legal descobrir certas coisas sobre você, às vezes não vai ser legal perceber as suas próprias respostas em relação aos seus medos. Às vezes não vai ser legal as lembranças que virão por conta desses medos, né, do seu histórico, mas é importante para vocês conhecer. Não no sentido de botar a culpa nos outros, não no sentido de você se abster da responsabilidade que você tem de fazer as suas escolhas hoje, né, para que você fique bem, para que você esteja em paz, mas sim para você conhecer a sua história, né, e conseguir trabalhar esses medos, lidar com esses medos de uma forma diferente, para que realmente algo aconteça de diferente na sua vida. E aí você consiga desapegar de muita coisa, muitas posturas, muitas falas, muitas crenças, né, que às vezes a gente tem muito forte, não, porque isso é verdade, né, eu não sou capaz de cuidar de mim, então eu preciso de alguém que cuide de mim. Isso é uma crença, isso é uma verdade, né, entre aspas, aí, que você pode tomar para você e viver a partir disso. Então, você pode mudar essas verdades, elas não são absolutas, né? Tem formas e formas de lidar aí com os medos e com seus medos.
Mas é importante primeiro você identificar para você conseguir desapegar deles, lidar com eles de uma forma diferente, para conseguir ter mais autonomia dentro dos seus relacionamentos, né? E o autor também conta que o apego ele é uma espécie de calmante com consequências aí perigosas, né? Para pessoas que são muito apegadas e que têm esse medo de ficarem só, né? Sozinhas, sem alguém, sem namorar alguém, sem estar casado com alguém, enfim. E por isso também eu incentivo muito, assim como os outros terapeutas e o próprio autor, a autonomia, a independência. E que a independência ela é diferente de ficar e ser indiferente a outra pessoa, que é o tema do próximo vídeo. Então, o apego ele acaba mantendo o medo por perto, né? Porque se você mantém o apego à pessoa, né? Em geral, esses relacionamentos de dependência afetiva não é só você que tem um apego, a pessoa também alimenta isso dentro do relacionamento. Se você é uma pessoa carente, a pessoa vai alimentar a sua carência, né? Assim como se o outro é carente, você vai acabar alimentando a carência do outro para esse relacionamento não encerrar, né? Por mais que ele esteja ruim, tem sempre aí os dois lados. É importante você ficar atenta, né, para que você consiga identificar os padrões e agir para quebrar esses padrões de alguma forma. Que mais? É que esse apego, né, no outro, na pessoa, nessa dinâmica em falas, posturas, crenças, acabam fazendo com que o medo ele não vá embora, porque você não deixa, não muda a situação, nada muda, né? Você continua com a pessoa que tá te prejudicando, que você não se sente bem junto, mas que você coloca essa questão de não conseguir, né? Não é nem inconsciente, mas de não conseguir desapegar, mas por conta disso o medo também não vai embora, né? Então, por conta desse apego, o medo não vai embora. Então, nem o desapego é trabalhado, nem o medo é trabalhado, né? Para que você fique em paz, para que você fique bem. Então, o apego ele acaba colaborando para o medo só permanecer e você acabar não olhando para ele, você não resolvendo certas questões e não aprofundando em certas questões que precisam ser olhadas. É como se fossem cascas da cebola, né? Que tem a parte de fora, que é talvez a dependência afetiva, né? E se tirar essa casca, a primeira casca, dentro vai ter outra casquinha, que é a do apego. E aí, se tirar essa próxima casca, vai aparecer o medo. Vai tirar essa casca, vai mostrar, né, essa crença de inabilidade, né? De você não ser capaz, de você não conseguir certas coisas. Então, são camadas, né? Mas você tem que começar de algum lugar a enxergar o que está acontecendo aí dentro de você. Não é fácil, não é um processo muito agradável, muitas vezes vai doer, mas é muito importante para que você consiga passar por todo esse processo e chegar num lugar foda, né, para você viver melhor, tá? Mas aí ele relembra o que eu falei no último vídeo, de que o fato de você desejar uma pessoa com quem você está, de você sentir prazer de estar na presença dessa pessoa que você tá junto, de você querer logo, né? Não ver a hora de estar perto dessa pessoa, de ficar junto, de abraçar, de beijar, de etc. Contatos físicos, carinhos, trocas e etc. O fato de você sentir esse prazer de estar com uma pessoa que você gosta, que gosta de você ter prazer da pessoa estar feliz, de ela estar alegre com você e você estar alegre com ela, não significa que você sofra de dependência afetiva, tá? Isso para deixar bem claro. E ele fala também uma coisa bem bonita, que como se fosse um prazer, né? Amar, é um prazer amar e ser amado. E que essa reciprocidade, ela é feita para ser curtida, para ser aproveitada de verdade, tem que ser desfrutada, sentida, vivida, né? Experienciada e saboreada. Então curta, se você estiver vendo isso, curta, né? Mas é importante, né, que a pessoa ela esteja disponível, né, para viver algo do tipo com você. Não adianta só você querer, não adianta só você estar envolvido, você só correr atrás, você só fazer isso e aquilo e não ter essa disponibilidade, essa abertura do outro para você viver isso junto com ela.
E essa troca, né, quando é recíproca e quando tem essa disponibilidade do outro, desse relacionamento acontecer de uma forma gostosa, não é apego, né? Quando você quer estar junto com outra pessoa, quando você sente prazer em estar com ela e tem essa vontade de estar junto, é uma troca. E é uma troca saudável. Isso acontece nos relacionamentos bacanas, né? E que isso é possível sem essa dependência, sem essa coisa que te tira a paz, sabe? Que você não consegue, às vezes, fazer outra coisa porque você só pensa na outra pessoa o tempo inteiro e que você não consegue viver mais direito. Isso aí já é demais, sabe? E aí, quando isso começa a te prejudicar, é importante estar atento. E eu até conto aqui um episódio meu que como eu cresci num lar bem disfuncional, muitas brigas, meus pais, meus avós, então as pessoas que eu convivi, não tinha aquela coisa de sentar e conversar e resolver as coisas na conversa. As pessoas de casa não sabem conversar até hoje. E eu aprendi isso na vida, aprendi isso fora de casa, observando outras pessoas, outros relacionamentos, outras famílias, amizades, aprendendo mesmo na raça. E errando muito também, fazendo muita merda, falando muita merda, enfim. Não tô aqui pra impor nenhuma verdade, mas contando aqui da minha experiência, por conta de eu não conhecer relacionamentos, casamentos que eu achava que fazia sentido pra mim, porque se for pra casar, pra ficar brigando, eu prefiro não casar, entendeu? E eu tinha essa ideia na cabeça que casamento era relacionado com briga pra mim. Eu não acreditava, eu não entendia, não sabia que era possível relacionamentos pacíficos, digamos assim. Mesmo porque nas novelas a gente sempre via muita briga, intriga, manipulação e inveja e aquela coisa carregada, né, de energia pesada, e não era legal, né? E conforme eu fui crescendo e conhecendo casais, famílias, principalmente quando a gente são pessoas mais velhas, eu até acreditava assim que era possível o relacionamento ser bacana, mas com o pezinho um pouquinho atrás, mas eu acreditava que com a maturidade as pessoas conseguiam também acalmar um pouco e não brigar tanto e serem mais legais umas com as outras. Mas quando os casais eram muito novos, porque também durante o colegial, né, o ensino médio, eu também via minhas amigas, uma semana brigava com o namorado, outra semana voltava. Então sempre tinha essa coisa de briga e volta, e um se machuca, e um se vinga do outro, e aí faz um negócio pro outro se vingar, depois vinga de novo, e fica nessa coisa briguenta, né, de relacionamento. Então todas as minhas referências de relacionamento não eram uma coisa muito saudável e tranquila, né? E aí, quando eu fui crescendo e conhecendo outras referências, uma amiga minha que eu morei junto durante a faculdade namorava e hoje é casada com esse moço, não sei se continua, mas eu acho que sim. O namoro deles era muito tranquilo, eles se tratavam como amigos, assim, então eles tinham muito respeito um pelo outro. E eles conversavam e riam e não tinha aquela coisa super intensa, super romântica, mas super de briga também, sabe? De ciúmes e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e enfim, não era denso assim, não tinha intensidade de paixão, mas também não tinha as intensidades de feridas, sabe? De um machucar o outro, e eu não entendia que isso era possível, eu achava que era falsidade, eu achava que era fingimento, eu achava que era fake, sabe? Achava que era invenção, porque quando eu vivi um relacionamento, meu primeiro namoro, em que era talvez o mais tranquilo deles, a gente era tido como um casal ideal, né, na escola, porque eu estudava junto com ele, então as pessoas sempre me viam, tipo, a gente vai fazer cursinho junto, então as pessoas sempre viam a gente, tinham a gente como casal ideal, porque a gente na frente dos outros, tudo bem, mas nos bastidores a gente não tava bem, a gente não... Já não se fazia, chegou um ponto no namoro que a gente não se fazia bem mais, e as pessoas achavam que tudo bem, porque isso não eram coisas que a gente expunha, né? E aí quando a gente terminava, as pessoas ficavam, nossa, mas se vocês terminaram, a gente tinha, né, achava que vocês eram um casal ideal, se vocês terminaram, os outros também vão terminar, sabe, umas coisas assim.
Então, como eu já tinha visto uma coisa que as pessoas enxergavam de fora uma coisa e dentro era outra, eu achava que o relacionamento pacífico daquele jeito não era possível de existir. Não era como ser o tempo inteiro daquele jeito. E realmente é. Hoje eu tenho um relacionamento que já tem durado aí, acho que é 7 anos, talvez. Não sei quanto tempo tem, mas já faz muito tempo. E é assim, porque a gente sabe conversar. Quando tem problema, a gente sabe conversar. Eu não tô acostumada até hoje com isso, porque foi muito mais tempo sem ele do que com ele. Então, muitas brigas vividas, muitos dramas desnecessários e tal. E a gente resolve as coisas na conversa e as coisas são tranquilas por conta disso. Então, é possível, não é fingimento, não é fake, não é para mostrar para os outros que o relacionamento é assim, e sim que é uma referência boa pra gente começar a entender que existe relacionamento saudável, que é assim e que é legal. Não precisa ter aquela intensidade, aquela dor para entender que é amor. Não precisa. Pode ser tranquilo e tá tudo bem. Você vai estranhar no começo, mas é legal. Dê essa chance. Né? O autor também fala que quando esse bem-estar, né, que o outro te proporciona, ou que você acredita que proporciona, porque às vezes a gente ilusiona, né, se torna indispensável, uma coisa, né, indispensável, você não consegue dispensar, não é uma coisa que você consegue ficar sem, você sente uma urgência em encontrar essa pessoa e essa urgência ela não te deixa em paz, como eu disse, você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue fazer outra coisa, porque a sua cabeça está sempre cheia pensando naquela pessoa e o que você vai fazer, o que você vai falar, como que... Enfim, você não consegue tirar o pensamento, você não consegue pensar em outra coisa sem ser isso, né? E que isso te desgasta, que isso te faz mal em algum nível. Aí ele fala, né? Se isso te tira a sua paz, bem-vindo aí ao mundo dos viciados afetivos. E real, isso acontecia muito comigo e eu achava que isso era super amor. E não é, né? Então é foda porque a gente confunde muito isso e culturalmente a gente tende a acreditar que e a ter e catalogar isso como amores, que é muito preocupante. E é o que mais tem, né? Infelizmente, que a gente vê por aí. Eu acho que em alguns níveis tá melhorando por conta da internet e a gente ter novas referências de pessoas até anônimas falando de relacionamentos, que eu acho que tá criando novas referências bem diferentes aí para as pessoas entenderem que existem outras formas de se relacionar sem ser brigando, sem ser sofrendo horrores, enfim. Então, se você identificar essa falta de paz aí em você por conta de um relacionamento que você tenha, não confunda com amor verdadeiro, né, que a gente entende em geral. Porque a gente confunde intensidade junto com fantasias, né, intensidade com fantasias, como sendo algo muito profundo, porque se eu tô sofrendo muito é porque o amor é muito real, só que às vezes não é. Às vezes é ilusionado, coisa que você criou na sua cabeça e que você condicionou a acreditar que aquilo era pra ser e que tinha que ser aquela pessoa, e às vezes não é isso, às vezes a pessoa nem tá na mesma vibe que você, mas você tá ali desesperado em relação a isso, então tome cuidado, tá? E aí uma primeira dica do autor, que ele fala, então, pra como lidar, então, com isso, como identificar, né? A primeira dica que ele dá é que o desejo, o amor, quando é saudável, quando é legal, ele move o mundo, as coisas fluem, né? E eu acho que não só no sentido geral, externo das coisas do mundo, né? O mundo em si girar e o mundo continuar girando. Mas eu acredito que também no mundo interno, não só externo, né? As coisas fluem dentro e fora, de dentro para fora, de fora para dentro. E faz você amar mais você mesma, você amar mais o outro, amar mais a vida, você ter mais vontade de viver, de se expandir, de colocar isso tudo para fora, sabe? Que você tem. E isso faz, parece que a energia, né, te dá vontade de agir, de fazer a coisa crescer e movimentar, mas de um jeito muito bom,
né? Que te faz bem e que faz bem para os outros. Não é uma coisa que tá te causando dor e que não tá fluindo, e aí você alimenta, e aí o negócio causa mais dor, e aí você acha que o amor tá crescendo, e aí você sofre mais. Isso aí não é legal, tá? Não tá fazendo aí o amor e o mundo meio que se mover, né? Tá fazendo as coisas cada vez mais estagnarem, porque quanto mais dói, mais você se recusa, né? Mais você se fecha, mais você não quer, né, se expor, não quer falar com os outros, às vezes escondendo a sua dor, porque você quer que o relacionamento dê certo, então você não vai falar pros outros que não tá dando certo, e aí você não conta, não incomoda os outros, porque, não quero, eu vou falar pras pessoas que eu não tô bem, né, eu vou, quem sabe, fingir que tá dando certo, pra aí, quem sabe, dar certo, né, eu não quero incomodar os outros e falar que você tá sofrendo, porque a imagem que tem do relacionamento é uma, e você quer manter essa imagem, enfim, infinitos motivos. Então preste atenção, né? Porque a dependência ela freia o mundo. E as freadas podem ser bruscas e você pode se machucar, né? Inclusive aí de você parar de ser você mesmo cada vez mais, de você parar de se cuidar, de você parar de se amar, você, ou, né, se você já não se ama, você cada vez mais se depreciar e se criticar e se colocar para baixo. Então, tem essa questão de novo, não ser só o mundo, planeta Terra, mas o seu mundo interno, né? E o seu mundo externo ao seu redor, as coisas elas vão parando, elas vão sumindo, né? As pessoas você vai se afastando ou afastando essas pessoas de você, as pessoas que gostam de você, o que você gosta, acabam se afastando, você afastando elas, não dando muito espaço para elas, porque você tá muito com a energia condensada em cuidar daquilo que você tá querendo alimentar, né? Que às vezes é o relacionamento que você acha que é super um amor que tem que ser preservado, mesmo que esteja te fazendo muito mal. Enfim. E muitas vezes a gente faz muitas coisas dentro do relacionamento quando a gente tá dependente do outro. A gente faz tudo e mais um pouco pro outro, pra gente ter essa pessoa perto da gente. Então a gente acaba dando muito sim pro outro e muito não pra gente. Até um ponto que a gente só fala sim pro outro e só não pra gente. A gente não faz nada do que a gente quer e do que a gente tem vontade. A gente deixa até de falar coisas que a gente quer e tem vontade pra falar o que a gente acha que o outro quer ouvir, né? Porque a gente faz o que a gente acha que o outro vai querer. E a gente não faz mais o que a gente quer, a gente nem sabe mais o que a gente quer. Chega um ponto que a gente não sabe mais quem que a gente é, o que a gente quer, o que a gente quer falar, o que a gente pensa, porque a gente tá focado sempre no outro, agradar o outro, pra não perder o outro, né? E a gente vai deixando de se conhecer, de se reconhecer, isso que é pior. A gente perde muito da nossa identidade dentro dessas relações. Então a gente vai deixando a nossa vida de lado, os nossos gostos, né? O que a gente gosta, coisas que a gente tem vontade de fazer, de ser, de ter. A nossa liberdade vai indo pro saco, porque se a gente não pode ser a gente, senão a gente pode perder o outro. Então eu vou ser alguém que o outro tá querendo talvez que a gente seja. Às vezes nem é nada disso, mas a gente cria na nossa cabeça e a gente mantém aquilo, né? Porque a gente tem medo de perder o outro relacionamento, né? Que a gente tá aí envolvida. E você pode perceber que dentro desses relacionamentos, muitas vezes, tem a questão de relacionamento abusivo, né? Em que ocorrem abusos, né? De um lado do relacionamento. Então, sempre tem o abusado e o abusador. E no caso, não é só sexual, né? Pode ser também emocional, psicológico, coisas materiais, objetos materiais. Não precisa ser só físico também, enfim. E que em geral a pessoa ela coloca condições, né? Ela faz chantagens dentro do relacionamento para você. Chantagens emocional é uma coisa que para mim faz muito parte dessa dinâmica de relacionamento que tem dependência afetiva, né? Porque, se você fizer isso, eu vou ficar chateada. Se você fizer aquilo, ou falar aquilo, eu vou ficar isso, aqui. Então, você vai parando de falar o que você pensa, você vai parando de falar o que você sente, você vai parando de ser você para ser algo que o outro acha que ele quer, né? E que você acha que o outro quer, e isso vira uma bagunça, porque nem o outro se conhece, como que ele vai saber o que ele quer, né? E se você for perceber, nada, mas nada, você pode fazer tudo perfeito,
mas nada nunca vai ser suficiente. Porque o que preenche a gente não é o que o outro é, que hoje deixa de fazer, de falar, mas sim como a gente se sente, o que a gente acredita sobre a gente, como a gente se enxerga, como a gente se sente, né? E quando o nosso olhar tá sempre voltado pro outro, a gente não se trabalha, a gente não se acolhe, a gente não se olha, a gente não se ama, né? Então é importante que a gente pare de olhar muito pro outro e olhe mais para dentro de si, né? Isso vale para os dois lados aí de quem tá num relacionamento de dependência afetiva. Porque em geral a coisa se retroalimenta, né? Um alimenta o outro, não é um só que age sozinho para prejudicar o outro, não, tá? Tem a responsabilidade dos dois lados aí na relação. Ele fala também que a ideia aqui não é reprimir o desejo que vem junto do amor, né? Porque o desejo faz parte, é bom, é importante dentro do relacionamento, mas sim fortalecer aí se fortalecer, né? Para caso um dia você precisar se libertar desse relacionamento, você seja capaz de fazer isso. Não ficar dependente, né? Do amor do outro, do relacionamento do outro, para você viver, para você ter prazer na sua vida. E lembrando que o verdadeiro prazer está na liberdade de você poder ser você mesma, né? E ter essa autonomia e independência de ser quem você é dentro do relacionamento, falar as coisas que você quer, falar as coisas que você pensa, que sente. Não tô falando de você ser irresponsável no ponto de falar tudo que vier na sua cabeça sem filtro, sem bom senso, sem responsabilidade com o sentimento do outro, né? Sem noção de consequência das coisas e falar que, eu falei as coisas e aí a pessoa não gostou, a pessoa ficou triste, ficou chateado, ficou brava. Lógico, se você for xingar o outro ao invés de sentar pra conversar, o outro vai ficar bravo mesmo, o outro vai querer te xingar, o outro vai ficar mal. Normal, todo mundo vai ficar assim. Então, essa responsabilidade de fazer a sua parte direito na comunicação também é importante, né? Não é assim de você, eu tô sendo eu mesma e eu posso falar o que eu quiser do jeito que eu quiser e o outro tem que aceitar, tem que engolir. Não é isso, né? Tem que ter a sua parte de responsabilidade também dentro da relação. Isso vale para os dois lados, sempre. E é muito legal quando isso acontece e que pode ser vivido a dois, né? Que os dois possam estar dentro de um relacionamento, que os dois podem ser eles mesmos, né? E não ficar um querendo mudar o outro o tempo inteiro, e sim os dois ali, porque eles se gostam do jeito que eles são, com defeito, qualidade, com mudanças que cada um tem, e crescendo junto, né? E amadurecendo, e aprendendo, e vivendo junto. Então, retomando aí, né? A gente viu que só você ter desejo por uma pessoa não configura dependência afetiva, mesmo que for intenso esse desejo e essa vontade de estar junto. Aqui a gente viu também que atrás da dependência tem um apego, atrás do apego tem um medo, e atrás do medo, mais profundo ainda, tem aí crenças, né, em falta de habilidades que você pode acreditar que tenha, ou que a pessoa tenha. Que você não vai conseguir isso, que você não é capaz daquilo. E aí você se apega, né, às pessoas para não lidar com esse medo. Se apega a pessoas que você acredita que vão te dar essa segurança que às vezes você não tem, trabalhar dentro de você. Né? Ao invés de trabalhar essa segurança dentro de você, você se apega a coisas externas que você não controla, né? Que é o outro, que são situações aí externas. E aí você não trabalha o seu medo, você não trabalha essas questões internas que precisam ser fortalecidas para você ser independente, né? Independente não quer dizer que você vai ficar sozinho, tá? Não tô falando independência no sentido de solidão, de ter que viver, então não dá para me relacionar com ninguém, não é isso. Mas de você não ter essa, não vivo sem, né? E aí não faz nada sozinha e não consegue viver sem essa pessoa, né? Não consegue fazer amigos, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, né? Enfim, não consegue fazer nada direito, né? Sem sofrer e de uma forma saudável. Então, acho que é meio que isso. No próximo vídeo, então, eu vou falar da diferença da independência afetiva, que é você conseguir ser dependente, né? Independente aí do outro afetivamente. Então, se terminar o relacionamento, você vai conseguir sobreviver sem grandes problemas. Lógico, a tristeza normal de uma separação e tal, mas sem aquela
crise de abstinência e sofrimentos muito extremos, né? E de não conseguir, né, desapegar e seguir a sua vida. Que essa independência afetiva, ela é diferente de indiferença, de você ser indiferente ao outro, ao relacionamento, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma esse conteúdo, esse meu compartilhamento. Muito daqui também não é só o que o autor fala, é também da minha história, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu tô sentindo de compartilhar no momento. Então, se você gostou, dá uma curtida no vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para as notificações quando eu lançar novos vídeos. Tô me esforçando para fazer os vídeos sempre aqui para postar. É isso, gratidão, até o próximo vídeo.